Muito bem, estamos de volta com o Sul Notícias, hoje, sexta-feira. A entrevista que eu vou fazer agora eu gravei ontem, na quinta, comecinho da tarde, uma visita muito importante que a gente recebeu e por isso a gente deixou gravado para o Alex, que está apresentando o programa hoje, compartilhar com todos vocês. Eu entrevisto um deputado estadual de Santa Catarina, hoje PTB, filiado ao PTB, que é pré-candidato a senador da República. Ele tem uma grande experiência legislativa, é jornalista de ofício e de formação, surgiu no norte do estado, tem uma ligação muito forte com as igrejas evangélicas, mas é um político plural, de conhecimento diverso, pensamento conservador e com uma linha de ação especialmente dedicada a uma ação política isenta de problemas jurídicos. É um candidato que se coloca para uma eleição no Senado, que é uma casa recheada de integrantes com problemas jurídicos, que tem problemas com o STF. O único problema que o deputado estadual Kennedy Nunes, que está conosco, tem nos últimos tempos, sabe, nas 5 aí, meu querido, é o fato de ter enfrentado o Superior Tribunal Federal, não a instituição, mas alguns ministros que ao longo dos últimos tempos têm aí avançado muito além do que é sua função e agredido fortemente a Constituição Federal. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença do deputado pré-candidato ao Senado, Kennedy Nunes, aqui no Sul Notícias. É o nosso primeiro pré-candidato ao Senado que nós entrevistamos. Vamos fazer uma conversa franca sobre todos os pontos de vista, sobre tudo aquilo que ele defende e entende como prioritário, não só para o povo de Santa Catarina, mas para a nação. Porque um senador da República tem que pensar o país como um todo. Muito bom dia, meu caro amigo, dileto amigo pessoal, ex-colega de trabalho, Kennedy Nunes, deputado. Xixo, que prazer estar aqui, que responsabilidade ao ver você, que me conhece durante todo esse tempo e como jornalista, em fazer uma apresentação tão importante para mim, que me traz muito mais responsabilidade nesses meus 30 anos de vida pública, ver que alguém que me conheceu lá atrás, que tem a sua posição independente, faz uma apresentação tão boa, eu só fico mais responsabilizado. E com relação ao STF, eu tenho uma frase: para combater eles, tem que ter peito e não pode ter rabo preso. Esse é um grande problema hoje. A gente vê uma certa inércia do Senado Federal diante das condições que vem acontecendo no país como um todo. Assim, mas eu quero deixar isso para depois. Primeiro eu queria falar com o deputado e fizesse uma autoapresentação para o nosso público que eventualmente ainda não o conhece. É difícil não ter, mas pode haver uma maneira de se expressar no sentido: quem é Kennedy Nunes? Kennedy é o filho de um casal de missionários que eram comerciantes aqui. Mamãe é da antiga Rua do Fogo, hoje município de Sangão. E o papai era do Aratingaúba, do município de Imaruí. E eles foram para Joinville, montaram um comércio e depois receberam uma mensagem, aliás, uma chamada missionária, e deixaram tudo e foram para a Bolívia com os filhos, depois para a Argentina fazer obra missionária. Então eu sou esse filho de missionário que aprendi em casa e na escola que a gente faz as mudanças através da política. E se era através da política que a gente tem que fazer as mudanças, eu decidi entrar na política. Antes comecei em rádio, aos 14 anos de rádio, e trabalhei. Aí chegou em 92, nós ainda estávamos trabalhando, a RBS, nós éramos repórter da RBS na época, a RBS chamou e disse assim: olha, a política da empresa não aceita que ninguém fique na política. Então você escolhe a política ou continuar na empresa. Eu perguntei: onde é que é o Recursos Humanos? Porque eu queria... Como é que eu faço para acertar o aviso? Para acertar o aviso com Seixas, lembra o Seixas? Seixas, o grande Teta. Seixas. E daí eu decidi entrar para a vida política, não por uma condição de trabalho, eu já trabalhava. Eu sou formado em jornalismo pelo Instituto Luterano de Santa Catarina, trabalho na comunicação desde os 14 anos, ou seja, eu não dependo da política para sobreviver, mas é na política que a gente resolve as coisas. E eu decidi entrar na política com 18 anos. Meu primeiro documento não foi a minha carteira de motorista, foi meu título de eleitor. E dali para cá eu venho na luta. Já fui 2 vezes vereador em Joinville, estou no meu 4º mandato para deputado estadual. E agora recebi uma missão que me chamaram lá em Brasília e disseram: olha, você foi escolhido entre 10 no Brasil
que eles querem eleger 10 senadores que tenham as mesmas posições conservadoras, experiência para que quando entre no Senado o tapete azul não suba para a cabeça, e não pode ter processo na justiça. Aí eu disse, mas por que o processo na justiça? Não, porque uma das missões é fazer o enfrentamento aos abusos de integrantes da Suprema Corte. Aí quando eu pensei, gente, eu no Senado vou poder requisitar a presença do Xandão para explicar as coisas, requisitar a presença do ministro Barroso, que numa conversa em Harvard, na Universidade da Harvard, ao responder a Tabata, diz como nós fomos derrotados. Quando a pergunta era o que nós podemos fazer para não ser derrotados pelo Bolsonaro. Ele, ministro da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, tinha que no mínimo dizer, desculpa, isso é questão política, não vou entrar num assunto. Mas não, eles fazem questão de fazer. Existe agora, hoje, parece que estão querendo fazer um partido que se chama PSTF, Partido da Suprema Corte, né? Porque eles estão militando. Eu, se eu for senador, eu vou trazer um artigo que tem na nossa Constituição de 1934 e que foi retirado da Constituição em 88, que diz que o judiciário não pode decidir questões políticas. Esse ativismo judiciário tem sido uma das questões que tem mobilizado e emperrado o Brasil até em certa monta por causa que gera insegurança jurídica, né? Muitas coisas que poderiam avançar não vão, por exemplo, agora recentemente a redução de impostos que foi brecado pelo STF. Cara, é uma coisa assim impressionante. É prerrogativa do governo fazer a questão de impostos. Mas de uma necessidade também, deputado, porque o povo senador e deputado federal não pode fazer. Só quem pode encaminhar é o governo federal. E o Supremo Tribunal Federal agora decidiu ser presidente da República. Os togueiros lá nem são os magistrados, porque eles não são magistrados. A maioria está lá, nunca julgou nada. Toffoli foi indicado pelo Lula aos 42 anos de idade, porque era advogado do PT. Barroso era o advogado de defesa do Cesare Battisti, aquele cara que matou 4 na Itália, inclusive um pai na frente de um filho adolescente de 12 anos. O Alexandre de Moraes era advogado da facção criminosa PCC. Uma das mais cruéis do país. Que tipo de experiência têm eles para julgar na última corte? Por isso que uma das coisas que eu quero mudar, Xixo, é acabar com o cargo vitalício. Não tem por que ser cargo vitalício, tem que ser cargo de mandato igual senador, 8 anos. A entrada lá não pode ser por indicação política, tem que ser por meritocracia ou antiguidade. Exigir que tenha no mínimo 15 anos de experiência de magistratura, entendeu? Como juiz. Como juiz, e ter 55 anos de idade. Por quê? Porque o cara entra com 55 anos, além dele estar com a cabeça bem mais amadurecida com relação às posições, hoje você entra na magistratura com 25 anos. Tanto na primeira instância como na última instância. Eu quero mudar isso. 25 anos para a primeira instância, 35 para a segunda, 45 para a instância federal e 55 para as Supremas Cortes. Por quê? Porque no máximo o cara vai ficar lá por 8 a 10 anos. O Toffoli entrou aos 52, vai ficar até os 75. Tem que acabar isso. Aí o cara sai de lá e ainda começa a vender a sua experiência para os escritórios de advocacia, cobrando milhões. Eu era presidente os privilégios também. Fui presidente da Unali, não foi na minha presidência, mas em outra presidência, em 2016, por aí, nós pagamos para que o ex-ministro Joaquim Barbosa desse uma palestra de 40 minutos, a entidade teve que pagar R$100 mil. Então, quando você vê o Alexandre de Moraes indo num congresso onde ele disse que as redes sociais deram voz aos imbecis, quando você vê Barroso e Fachin na Universidade de Harvard falando que nós não fomos derrotados, Bolsonaro não vai nos derrotar, quando você vê algum desses ministros fazendo, pode saber que tem cachê. Tem cachê. Uma das coisas que eu quero fazer, ministro da Corte não pode dar entrevista e nem palestra.
Eles têm que ficar na bolha. Porque hoje é muito bom. E uma quarentena depois que deixa. Sim, claro. Porque hoje é bom. Eu sou nomeado ministro, a minha palestra de 40 minutos vai a R$100 mil. Todo mundo quer, na sua programação, a presença de um ministro na mesa. Ou ex-ministro. Ou ex-ministro. Passa a ser R$100 mil. Eu recebo o dinheiro, tenho um cargo vitalício, tenho um funcionário que o único trabalho dele é colocar a toga em mim para eu ir para o Senado. Tenho no cardápio do Supremo Tribunal Federal caviar, vinhos das melhores coisas, vinhos, tal. Então nós temos que acabar. E eu fui chamado para isso, Xixo. Sabe? Não é fácil fazer esse enfrentamento. Sabe quantas vezes o Xandão já me chamou da Polícia Federal? Pois é, aquele imbróglio acabou? 7 vezes. 7 vezes eu fui chamado na Polícia Federal. E sem saber o que é. E sem saber o que é. E irei todas as outras vezes que me chamarem. Estou à disposição da Justiça. Pode ver todas as minhas falas. Em nenhuma eu cometo crime, mas falo a verdade. Eu tenho minha imunidade parlamentar. A Constituição diz que eu tenho liberdade para falar sobre quaisquer fato. No nosso Código Penal e nossa Constituição não tem uma lei que diz que crime de opinião vai preso. Roberto Jefferson está preso ilegalmente. Oswaldo Estáquio, o Alan está lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque crime de opinião. Prenderam Daniel da Silveira por crime de opinião. O Zé Trovão por crime de opinião. Ameaçaram prender o homem da porteira lá, como é o Sérgio Reis. Então, quer dizer, o que eles fazem? Se o Alexandre de Moraes quis me dar um cagaço ao me chamar na Polícia Federal, ele viu que o buraco aqui é mais embaixo. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. E não é qualquer um que vai me amedrontar. Deputado, eu quero depois conversar com o senhor no segundo bloco, nós vamos fazer mais um bloco dessa conversa, sobre algumas questões que também são nevrálgicas do ponto de vista do desenvolvimento da nossa sociedade. A questão da educação através das universidades públicas, que estão aparelhadas até certa monta, ou totalmente em todas as montas possíveis, né? E também a questão de programas sociais que o governo desenvolve e que precisam ter um passo além. E como que o Senado pode influenciar nisso? Se pudermos entrar nesse tema, eu vou fazer um intervalo. Rapidinho, 2 minutos, e a gente volta com a segunda parte dessa entrevista com o deputado estadual Kennedy Nunes, que é pré-candidato ao Senado da República por Santa Catarina pelo PTB. Estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista especial desta sexta-feira com o deputado estadual de Santa Catarina, Kennedy Nunes, pré-candidato ao Senado da República pelo PTB e que apresenta-se como a grande alternativa de enfrentamento no Senado Federal nas questões que são mais cruciais, mais nevrálgicas assim, para quem é do universo, o grande universo de pessoas que, como todos, a grande maioria dos brasileiros é conservadora, quer ordem, quer costumes respeitados, quer família respeitada, quer as tradições que são salutares para a vida de cada um serem representadas e terem voz, que a gente percebe que não é bem assim que acontece lá no Senado Federal. No primeiro bloco, quando eu terminei, deputado, eu queria deixei uma pergunta no ar sobre a questão das universidades públicas no Brasil. A gente sabe que desde a abertura política em 1978, nós somos remanescentes desse tempo, né, meu amigo? Quando um dos grandes prejuízos que a saída do governo militar causou para o Brasil foi entregar as universidades públicas para os defensores do pensamento ideológico de esquerda e se gerou uma hegemonia, e é reconhecida até pelos próprios professores das universidades brasileiras, como USP, como PUC, como também as universidades federais, que criou-se uma hegemonia do pensamento e essencialmente voltado à esquerda no país, que tem criado uma nova visão de mundo, diferentemente da grande maioria da população, como eu entendo. Como o senhor vê essa questão do aparelhamento ideológico das universidades públicas? A esquerda tem 2 ícones, 2 momentos. Karl Marx, que fez
a teoria, né? E tem Gramsci, que deu uma repaginada dando assim, olha, o que Karl Marx quer de uma hora para outra nós não vamos conseguir. Então nós temos que entrar por esse caminho. Por onde eles entraram? Através dos costumes, da música, da cultura, da educação. E foram ali entrando através desses setores. Mas antes de dizer sobre essa questão do aparelhamento, tem uma coisa que eu chegando lá, a primeira das coisas que eu vou fazer nesse setor é algo que, quando eu soube, eu não acreditei, porque que até hoje tem. Você sabe que as universidades federais têm um orçamento próprio. Não, e até foi dada uma autonomia agora, recentemente, para fazer o que querem. Essa autonomia não é só para fazer o que querem. Essa autonomia, cara, faz com que eles sequer prestem contas para lugar nenhum. Do dinheiro que ganha. Não é dinheiro público? Então por que não prestar contas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União? Por quê? Cara, eu sou deputado, eu tenho que prestar contas da minha diária. Quando eu durmo fora, hoje eu dormi aqui em Araranguá, além da nota eu tenho que ter um comprovante que eu dormi mesmo. E por que a universidade recebe bilhões e não presta contas para nada? Aí é por isso que a Universidade Federal de Santa Catarina, em plena pandemia, faz um seminário como combater o agronegócio e ensinar a invadir terras produtíveis. Cara, como assim? Uma universidade federal brigar contra o agronegócio, se o agronegócio hoje representa a grande fortaleza da nação. O agronegócio hoje é que manteve o Brasil numa condição menos desfavorável na pandemia. Aí a Universidade Federal, aqueles petistas do cacete lá, vem querer combater e vem querer combater o agronegócio e ensinar a invadir terra. Por quê? Porque eles gastam... Cara, a Universidade Federal trouxe há uns 4 anos atrás César Battisti para fazer palestra aqui na universidade, o assassino italiano que o Lula deu o indulto, que o Barroso defendeu lá. Ele veio fazer palestra. Que tipo de palestra um assassino vem dar numa Universidade Federal? Pago com dinheiro público, que não é prestado conta. Ei, vai acabar isso. Eu chegando lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é, no mínimo, fazer com que as universidades federais prestem contas, vão prestar conta. É o dinheiro do pai, da mãe, é o dinheiro do trabalhador que está sendo colocado lá para formar um monte de maconheiro que tem lá. Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, virou um antro de maconha. E são esses maconheiros que vão ser os nossos professores, os nossos médicos. Isso aí é uma barbaridade, cara. Uma barbaridade. Ah, não. E pior ainda, né? Lá na Universidade Federal de Florianópolis, a polícia militar não pode entrar porque lá é território federal. Os caras fumam maconha, vão lá para estudar, em vez de estudar, vão fumar maconha. Que tipo de classe nós vamos ter daqui a um pouco? Isso é a educação que o PT quer. É a geração Paulo Freire. A geração que inclui nas crianças a partir de 5, 6 anos, que eles não são meninos e nem meninas. A ideologia de gênero diz que eles vão só escolher o sexo aos 12 anos. Quer dizer que a parte biológica, científica, química, tudo isso daí por água abaixo, porque um cara chamado John Money inventou essa merda de ideologia de gênero, dizendo que você não nasce nem menino nem menina, é o meio que vai te influenciar. Não tem, é cromossomo XX, XY, mas eles querem fechar. Por quê? Porque no fundo, a esquerda quer fazer o livre sexo. Por quê? Porque eles querem legalizar a pedofilia. A tara da esquerda é por criança. Eles querem pegar a criança, na mente da criança. Eles querem destruir os nossos filhos, os nossos netos. Sabe por quê? Como é que se faz uma nação? Tem o lar, a casa tem a rua, as ruas fazem os bairros fazem a cidade faz o estado, os estados, a federação. Então, para desmontar isso daí, a primeira célula é onde?
A família. Na família. Aí eles não podem vir falar com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe já têm a posição. Eles vão aonde? Na nossa riqueza, nos nossos filhos, lá onde a gente deixa eles para aprender matemática, geografia, história, aí tirar a educação moral e cívica, o SPB, iniciação para o trabalho. Agora, o que é a inclusão? Eu vi esses dias um TikTok, que daí chegou o cara no restaurante, e daí a menina chega, olá a todos, tudo bem? Nós somos um restaurante inclusivo. Aí tá, daí o cara assim, vocês são inclusivos, então tem cardápio para cego? Não. Tem rampa para cadeirante? Não. Tem um cardápio específico para autista? Não. E que inclusivo vocês são? Isso é uma palhaçada, cara. Lacração. Uma palhaçada. Agora aqui, em Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado, dar ganho de causa a um funcionário público de Itajaí que entrou no serviço público como homem, durante o período trocou de sexo, agora ele se sente uma mulher, se aposentou 5 anos antes. Aí é bom, né? Quanto disso, na sua opinião, é aproveitamento do momento, esse monopólio de pensamento? Cara, e quanto que é honestidade? Total. Aqui, total. Saiu uma pesquisa agora essa semana, 96,47% dos brasileiros se declaram heterossexuais. 96,47%. Isso diz que tem só 3 ponto alguma coisa que são bi ou homossexuais. O problema é o seguinte, cara, essa minoria de menos de 4% quer empurrar goela abaixo essas questões e influenciar as nossas crianças. Isso daqui, eu não tenho nada a ver com a opção sexual de um adulto. O adulto pode fazer o que quiser, cara. O problema é dele, o fiofó é dele, faz o que ele quer. Agora, não venha mexer com as nossas crianças. Não venham querer dizer que pedofilia é doencinha, pedofilia é uma opção sexual, porque para mim a pedofilia é crime hediondo. Mexeu nas nossas crianças, olha... Contra vulnerável, né? Contra vulnerável. Outra coisa nós temos que mudar, Xixo. Lá em Major Gessi, nessa semana, um vagabundo de 55 anos, motorista de uma van, mexeu numa criança de 3 anos. A menina chegou em casa dizendo que o tio da van mexeu na pepequinha dela, e botou a mão na pepequinha dela e fez coisas com o piu-piu dele. Uma criança de 3 aninhos, cara. Esse vagabundo miserável, esse bicho na minha frente. Esse vagabundo foi lá para Blumenau, se escondeu lá. Pegaram o vagabundo. Mas não tinha saído o mandado de prisão ainda, soltaram o vagabundo. O que eu vou te dizer? Deputado, assim, dentro dessa temática, dentro disso que o senhor coloca para a gente, toda essa caminhada, né, pela ideologia gramsciana, ela passa também pela destruição de conceitos religiosos. Sim. O senhor tem uma vivência, né, como o senhor disse, desde a infância, cresceu vendo pais missionários atuando dentro do pensamento cristão. E, de maneira geral, eu tenho conversado com o bispo Dom Jacinto aqui, recentemente conversei com ele, entrevistei ele e perguntei sobre essa campanha de destruição da família e contra a igreja. Ela também é uma sistemática, sim, dentro desse escopo de projeto de desestruturação social. No Decálogo de Marx, diz que o verdadeiro socialismo só será implementado quando destruir a família, porque para o louco chamado Karl Marx, que deixou isso no decálogo dele, ele diz que o homem faz da sua mulher a sua escrava sexual e dos seus filhos escravos do trabalho. Eles sabem também que é a religião que pode colocar as coisas dentro de uma outra órbita, de uma outra lógica, porque mexe com fé. Quem mexe com fé, mexe com paixão. Quem mexe com paixão, mexe com a briga de time de futebol, por exemplo. Sentimentos de espírito. Como eles querem destruir a família, porque destruindo a família eles conseguem fazer o que eles querem, eles vêm para cima da igreja. Daí inventaram lá o Estado laico. Tá ok,
legal. O que é o Estado laico? O laicismo é o Estado não pode dizer qual é a religião que tem que ser seguida. Isso é laicismo. Mas a esquerda faz com que o laicismo vire um ateísmo. Aí o PROS e a Rede entram na justiça para proibir missões religiosas nas terras indígenas. Cai na mão de quem? Do ministro Barroso. O Barroso aproveita, porque é ateu e à toa proíbe missões religiosas nas terras indígenas, coisa que era feita desde a época da colônia no Brasil, pela Igreja Católica. Hoje, por decisão monocrática de um juiz a pedido de 2 partidos políticos inexpressivos, nenhuma igreja pode fazer missões religiosas em terras indígenas. Isso daí o que é? Primeiro, volto a dizer, eu quero buscar da Constituição de 1938 o artigo que, em questões políticas, a justiça não pode se meter. Essas questões, como liberação da droga, aborto, casamento homoafetivo, isso são costumes. Costumes você legisla onde? No Congresso Nacional. Passa pelos deputados a discussão, aprovado vai para o Senado, que é a casa revisora, aprovado no Senado vai para a sanção, modificado no Senado, volta para a Câmara para ir à sessão. Costume. Mas aí o PSTU, o PT, essa cambada que não quer nada com a família, que não quer nada com as crianças, eles querem tomar as crianças, essa cambada aí não consegue levantar a discussão no Congresso Nacional, recorrem ao puxadinho chamado Supremo Tribunal Federal. O Barroso, por uma mulher que questionou a questão do direito dela de abortar ou não, ele toma uma decisão monocrática que quer fazer com que no Brasil inteiro seja aprovado o aborto. Então nós temos que parar com isso. O Fachin, numa decisão monocrática, proíbe a polícia de subir no Morro do Rio de Janeiro. Para lá, gente. Isso não é questão de justiça, isso é política. Isso é política de segurança pública. Então nós precisamos dar um basta. Nós precisamos, não é fazer uma ruptura de fechar, não. Nós só temos que chegar lá, ter senadores coco roxo, que não tenham problema na justiça, que tenham peito e não tenham rabo preso e que diz assim, ei, ministro, o senhor foi colocado aí para ficar guardião da Constituição Federal, não é legislar. Para lá. É isso que precisa. Tá. Deputado, eu queria aproveitar aí do nosso tempo que nós temos para abordar alguns temas específicos. Primeiro, na questão agora, o senhor tem uma proposta, o senhor tem um programa de ação, porque o Senado é uma eleição majoritária. O senhor apresenta essa sua posição muito concreta, são defesas de princípios, de aspectos que são geridos. Nós temos alguns outros pontos que envolvem o processo eleitoral. Uma coisa é o pensamento, outra coisa é combinar com os russos, né? Aquela história que sempre se fala. Então, temos o processo eleitoral. O senhor, numa campanha majoritária, já falou comigo aqui no programa Sul Notícias de que pretende fazer uma campanha para o Senado, não caminhar junto com o projeto de eleição para governador. Como é que está essa tramitação? Como é que o senhor está montando a sua estrutura de candidatos, de apoiadores na proporcional, estadual e federal? Como é que está esse momento? Nós, há um ano já, a gente vem montando o partido. Hoje nós temos 84 pré-candidatos, né? Ao longo daqui até agosto, alguns vão sair, mas nós vamos com chapa completa, 41 candidatos a deputado estadual, 17 candidatos a deputado federal. Deveremos fazer de 2 a 3 deputados estaduais e de 1 a 2 deputados federais. Nós temos a nossa proposta de reeleição do presidente Bolsonaro e a minha eleição para Senado. Ponto. Não fizemos isso para negociar, para cambalachear, não. Nós fizemos... Já é uma condição pré-estabelecida. Pré-estabelecida, independente, quem vai ser governador. Não. Isso aí para nós já está decidido. Me perguntaram na Jovem Pan, quando eu fui essa semana, com quem que nós vamos casar. Eu falei, não, nós já estamos casados. Estamos casados com as pessoas e com as nossas propostas. Esse é o nosso casamento, o resto é tudo namoro. Né? Então, nós passamos por um namoro com o senador Jorginho Melo, porque era do partido do presidente, mas o PL decidiu lançar uma outra pré-candidatura a Senado e nós nos retiramos.
O PP nos procurou para uma conversa, tivemos já 3 conversas, e agora o Jean, através do João Rodrigues, nos chama também para uma conversa. O bom de tudo é que, volto a dizer, nosso projeto não é para negociar, é um projeto sério, é uma missão que me deram, uma missão de vida. Xixo, se eu fosse ligado ao cargo que eu estou, por que eu vou sair de um 5º mandato, que todas as vezes, graças a Deus, eu saio eleito de Joinville e faço até aqui em Araranguá, na região da MESC toda, por que eu sairia e deixaria isso se não fosse por algo muito maior? Eu recebi uma missão. Eu agora não preciso mais de 35 mil votos para me eleger, eu vou precisar de mais de 1 milhão de votos, né? Mas a cada dia que passa, as pessoas começam a assistir, começam a ver, começam a enxergar que o grande problema hoje da nação é o Supremo Tribunal Federal, integrantes do Supremo Tribunal Federal. As pessoas começaram a ver que nós estamos, Xixo, num ano eleitoral e de Copa do Mundo. A gente não sabe quando é que é a Copa do Mundo, mas a gente sabe quando é que é a eleição. A gente não sabe quem serão os 11 da seleção brasileira, mas a gente sabe quem são os 11 da Suprema Corte. Olha a evolução que a gente teve. A gente usava a bandeira do Brasil só 7 de setembro ou na Copa. Ou nas corridas do Ayrton Senna. Das corridas do Ayrton Senna, que era o orgulho brasileiro. Hoje não. Hoje nós, conservadores, além de valorizarmos as nossas bandeiras, nós tomamos as ruas que antes eram dos sem terra, dos sem teto, do pão com mortadela. A gente via eles passando, batendo lata e a gente ficava com medo de sair na rua. Agora não, a direita tomou conta das ruas. Nós somos maioria hoje. E nós precisamos fazer isso. Estive conversando esses dias com um colega jornalista também. Ele disse assim, Kennedy, vocês conservadores usando a bandeira do verde e amarela fizeram nós termos nojo das nossas coisas. Vá merda, tu, cara. Brasileiro, que tipo de brasileiro tu é? De ter nojo da tua bandeira, da cor da tua bandeira, nós nunca deixaremos que a nossa bandeira seja vermelha. Agora tu vê, cara, um negócio louco esse daí, um brasileiro, porque é da esquerda, ter vergonha ou nojo das cores verde e amarela, é que eles querem mudar. Então nós, quando fazemos isso daí, as pessoas estão vendo, estão olhando, dizendo o seguinte, não, o único que pode contra o Supremo Tribunal Federal não é o presidente. O presidente já pediu impeachment do Alexandre de Moraes, não deram. Pediu abertura de inquérito na casa dele, não deram. Agora foi para a PGR e agora pode ir para a Suprema, para as outras cortes internacionais. Ou seja, o presidente não pode fazer nada. Quem é que pode? O Senado. Então agora o catarinense vai olhar e vai dizer assim, que tipo de senador eu vou mandar para lá? Pois é, esse é o ponto. Por que o Senado não faz? Porque 80% dos senadores têm ação na justiça. E quando você é eleito senador, por causa do foro privilegiado, que eu vou tentar acabar também, todos os processos, sejam eles de primeira, segunda ou terceira instância, vão todos para a Suprema Corte. E aí se usa isso. E daí os caras chamam. O que existe hoje entre a Suprema Corte e o Senado se chama de promiscuidade ética e moral. Eu não mexo contigo e tu não mexe comigo. Valeu? Tu lá, tu cá, vamos lá manter o que tem. É isso que tem. Só que tem que chegar uma nova turma. Uma turma que não pode ter telhado de vidro, tem que ter peito, não pode ter rabo preso, tem que chegar lá na tribuna e não dizer, não, eu cheguei aqui porque eu tomo Guaraná com o presidente. Não, tem que chegar assim, vem de mim, Xandão. Tem que ser um cara assim. E eu me propus isso. Não é fácil. Ando com segurança, a PF me deu porte de arma, estou ameaçado, mas eu não importo. Eu estou colocando isso como missão de vida, porque eu estou tratando de liberdade. E mais do que importante se é da nossa vida, é a nossa liberdade. Aqui na região, o PTB tem tradicionalmente alguns pontos que, alguns locais, né, como o Balneário Gaivota, onde sempre teve uma presença... Pescador lá. Isso, e o Chico Pintor, sempre tiveram uma presença forte, constante, permanente, são assim, raízes, né, vamos dizer, desse aspecto. Já se manifestaram a favor e agora com as candidaturas em turvo, a deputado federal do professor Jefferson e do João Sequinel, aqui começa também a criar essa solidez partidária. Essa questão da eleição, vai se buscar, o eleitor não está acostumado com isso, né? Ele tem aquela tradição do que ele sempre vota. É um desafio também implementar essa mudança, deputado. O eleitor, ele observou que votar em número por costume não valeu, votar em número
por uma onda também não deu certo, elegeram o Moita aqui, um monte de gente que se fingiu de Bolsonaro e não foi. Agora ele não importa o número, ele vai para a roupa. Eu sempre digo que o eleitor, ele faz a roupa que ele quer para o próximo mandatário, né? Ele constrói a roupa e depois ele começa a ver quem é que cabe naquela roupa. É isso que faz. A roupa para o Senado agora não é um terno e nem uma fatiota. A roupa do Senado é aquela roupa de guerra, sabe aquela roupa... Armadura. Armadura. Então, sabe aquela roupa do BOPE? O cara tem que caber naquela roupa e, além de caber naquela roupa, ele tem que saber onde é que está a granada, a baioneta, a navalha, aonde está a pistola, onde está o choque elétrico, onde ele pendura o fuzil na mão, aonde tem a munição. Ele tem por quê? Porque o próprio Davi, né? O Davi, quando foi enfrentar o Golias, o Saul deu a armadura para ele, botaram a armadura no peito, o escudo, a lança, o capacete. Ele disse, cara, eu não estou acostumado a lutar com essa arma, não. Eu vou com a minha fundinha e minha pedra. Por quê? Porque roupa de combate, de guerra, quem veste tem que saber usar. E essa é uma roupa de enfrentamento. Não só quando eu falo dessas mudanças, esse enfrentamento que nós vamos fazer com o Supremo Tribunal Federal, eu também quero acabar com as saidinhas dos presos. Como é que é esse negócio de saidinha? A Suzana lá matou o pai e a mãe e saiu no Dia das Mães para fazer o quê, meu Deus? Vagabundo lá saiu na Páscoa, matou um policial rodoviário estadual atropelado. Vamos acabar com visita íntima em empresa. Quer dizer que o trabalhador que não tem nem comida para comer vai agora pagar para a cadeia virar motel público? Tem que acabar com isso. Outra coisa que eu quero acabar, a tal da audiência de custódia. A audiência de custódia vai ser para quem vai pela primeira vez na delegacia. A segunda vez vai preso, vagabundo. Por quê? Tem gente com 30 passagens de audiência de custódia e a polícia sai depois dele porque ele sai na frente dizendo até a próxima. Deputado, a gente vê isso todo dia aqui nos nossos noticiários, 35, 37 passagens. Por quê? Porque a audiência da custódia, nós temos que acabar com isso daí. Então, são várias coisas. Outra coisa, a lei das drogas, tem 2 artigos lá, os 55 e 56, que fala que tu, usuário, tu pode ter droga. Só que esse negócio do usuário, o cara com tijolo de cocaína, ele pode dizer, não, eu comprei pro ano todo. E não é. Então nós temos que mudar. Outra coisa, prenderam uma traficante de Balneário Camboriú, a Guarda Municipal prendeu, procurada. A juíza mandou soltar porque a polícia de trânsito não tem poder de prisão de polícia. O que é isso, cara? Lá em Barra Velha, no litoral norte, prenderam um cara com quase 500 quilos de droga num galpão, arma, dinheiro, depois de semanas de campana, da Polícia Civil, Polícia Militar. O juiz mandou soltar o cara porque a polícia não tinha autorização para entrar no galpão que estava droga, cara. Tem que mudar. E para mudar, tem que ter coragem. E eu tenho. Deputado, nós estamos chegando próximo do final da nossa entrevista, quer dizer que é uma alegria muito grande sempre encontrá-lo, né? Há pouco nós estávamos nos bastidores com os amigos aqui que acompanharam você, lembrando do passado, das histórias boas. O que você diria para quem olha para esse processo, um pedreiro, um carpinteiro, uma dona de casa, uma costureira, um atendente de farmácia, uma funcionária de loja, ou seja, qualquer outra pessoa, estudante, que vai fazer o seu primeiro voto, como mensagem para ele despertar para esse momento. O que está em jogo na eleição deste ano, na sua visão? Não é só a votação de um presidente, um senador, um deputado federal, um deputado estadual e um governador que a pessoa vai fazer. Está muito mais do que isso. Nós estamos vivendo uma guerra do bem contra o mal. Nós estamos vivendo uma guerra que um candidato, que é o da esquerda, o Lula, diz que vai controlar as redes sociais. Isso quer dizer que o seu WhatsApp, o seu Telegram, o seu Facebook, o seu Instagram vão ser monitorados pelo governo. É isso. O candidato da esquerda vai uma semana depois de um vagabundo, vereador vagabundo de Curitiba, que invade uma missa, o Lula vai lá parabenizar ele.
Já pensou se começarem a entrar nos templos, sejam evangélicos, católicos, espíritas? Isso é sagrado, culto sagrado, cara. Então vai lá, outra coisa está dizendo que vai colocar os pastores nos seus lugares. Olha, percebe a fala do Lula, perceba a fala do Lula. Ele disse que vai fazer uma moeda americana, mas que bicho louco, ele deve ter tomado muito nesse dia, ou deve estar usando muito aquele... Porque casou agora, né? Certo, o azulzinho lá, tá fazendo problema na cabeça dele, porque tá falando umas asneiras que nem camarão falaram, sabe? De acabar com o teto de gasto público, de fazer... cara, é um negócio impressionante, né? Tem aquele ditado que o cara, quando chega numa idade, ele fala o que ele quer, porque ou é muito sábio ou é tagagá. Né? No meu caso, eu acho que o Lula deve estar tomando muito azulzinho e está subindo para a cabeça literalmente, né? Então, eu entendo que esta é uma eleição que a gente precisa tomar muita atenção. Eles querem pegar os seus filhos. Eles querem tomar a mente dos seus filhos. E eu sei o que eu estou falando. A música do LGBT mundial, gravada por um comercial, gravada por um coral, de homossexuais de São Francisco, na Califórnia. A música diz assim: nós tomaremos a mente dos seus filhos, converteremos eles ao homossexualismo para que eles convertam vocês à diversidade. Letra da música: tomar a mente das crianças, convertê-las ao homossexualismo, já não virou uma opção sexual, virou uma religião, para que as crianças influenciem os pais à diversidade. Vamos lá, será que eles têm razão nisso? A gente não usava cinto de segurança, né? Quem é que fez a gente usar? Nessa época, os nossos filhos. Os nossos filhos é que foram seu pai, você tem que botar o cinto. Então, a educação... A lavagem cerebral que eles fazem, voltando lá do que tu faz, aquela turma lá que faz aquela lavagem cerebral, vai construindo a mente e que isso vai, com certeza, influenciar. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Lembre-se que o voto são 7 segundos para você votar, mas que vale para presidente, deputado federal e deputado estadual, vale 4 anos, e para senador, esse voto vale por 8 anos. Deputado Kennedy Nunes, infelizmente nosso tempo acabou, queria conversar mais com um amigo, assim, comungamos de muitos pensamentos, convergem na mesma direção nesse sentido, me preocupa, acho que é um pensamento que preocupa a maioria das pessoas de meia idade como nós, né? Que vivemos outro tempo em que o respeito, em que os hábitos saudáveis eram muito mais importantes. Mas, abrindo na 5 aqui, meu caro amigo Fabrício, quero agradecer a presença do deputado aqui e convidá-lo para voltar, depois da pré-campanha concluída, né? Perfeito. E podemos voltar a conversar novamente. E agradecer mais uma vez, desejar sucesso. E, pessoalmente, desejo que o eleitorado de Santa Catarina consiga lhe forjar a armadura que é necessária para esse momento. Eu peço a vinda de um intervalo. E depois, na volta, Alex Barros continua o Sul Notícias desta sexta-feira.